Bom dia! Nós vamos continuar, essa semana de revisão e hoje nós vamos falar sobre ciências, revisar um pouco do que a gente já viu, que a gente já aprendeu em sala, e nós vamos falar sobre a pirâmide alimentar. Vamos lembrar um pouco e conhecer um pouco mais dessa pirâmide, saber o que é a pirâmide alimentar, quais são os benefícios da gente seguir essa pirâmide, para que ela serve. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E para isso a gente vai ler aqui uma situação problema, para a gente ver um pouquinho sobre essa pirâmide alimentar. Nós vamos ler aqui uma situação problema que faz para a gente entender umas perguntas. Vamos fazer umas perguntas para a gente refletir um pouco sobre a alimentação, Será que nós estamos nos alimentando corretamente, da forma que é para se alimentar, ou a gente está não comendo muito bem, A gente tem pessoas que gostam, de beber bastante açaí, mas a gente precisa balancear a nossa alimentação. Olha, um prato com tudo junto e misturado. Ana foi almoçar na casa de sua avó, que fez vários pratos deliciosos. Tinha de tudo um pouco: carne, batata assada, salada, macarrão, arroz, feijão e sobremesa. A menina ficou observando como os parentes montavam os pratos. Um tio colocou no prato muita carne e muito macarrão. Uma prima colocou só arroz. Analisando a situação, Ana ficou pensando que tipo de alimento e quanto dele devemos colocar no prato. Vamos ajudar a Ana a pensar um pouco sobre isso? Então a gente viu aqui, que a Ana foi almoçar na casa da avó e tinham vários tipos de comida, mas as pessoas que estavam ali no seu tio, a sua prima, ela ficou observando a forma que eles montavam o seu prato. Olha, a prima de Ana só colocou arroz no prato. Será que comer arroz, só arroz, é o ideal para o nosso corpo funcionar bem? E o prato do tio da Ana, que só tinha carne e macarrão, será que é um prato equilibrado? Será que os alimentos, frutas, pão, carne, manteiga fazem parte de um único grupo? E qual a diferença entre eles? E o que eles têm em comum? Então são algumas perguntas para que vocês possam refletir um pouco, com relação a isso. A alimentação é fundamental para o nosso corpo funcionar bem. Cada alimento tem uma função. Assim, o que eu devo comer para o meu corpo permanecer saudável? O que será que eu tenho que comer para o meu corpo permanecer saudável? O que você costuma comer? Quais alimentos fazem parte do seu dia a dia? O que significa se alimentar bem? A gente fez, na sala, a gente fez algumas atividades com relação a isso, a alimentação. Também a gente falou um pouco sobre a pirâmide alimentar, sobre os alimentos, Será que vocês, será que nós temos nos alimentado de forma correta? Então sabemos que o nosso corpo ele precisa de nutrientes. Nós precisamos nos alimentar, da forma correta, para que a gente possa, conseguir nos desenvolver, vocês que estão em fase de crescimento. Então, a gente não pode comer só determinada coisa, Nós precisamos nos alimentar corretamente, Lembra do trabalho que vocês fizeram sobre as cores dos alimentos? Será que a gente comer só um alimento só de uma cor, a gente vai conseguir todos os nutrientes necessários para o nosso corpo? Ou a gente precisa comer alimentos de cores variadas? Quem fez o trabalho, vocês puderam
pesquisar, né, sobre as cores dos alimentos, quais vitaminas esse alimento ele tinha, e com isso vocês puderam descobrir um pouquinho, né, quais alimentos são bons para vocês, que vocês vão comer, que vai aumentar a imunidade, qual alimento que é bom, né, para os nossos olhos, qual alimento que vai fortalecer, né, os nossos ossos. Então vocês já fizeram essa pesquisa, viram um pouco sobre alimentação, né? A importância de você se alimentar bem, porque o nosso corpo ele precisa ser nutrido para que a gente, vocês, né, principalmente que estão em fase de crescimento, crescer bem, saudáveis, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Precisa ter uma boa imunidade e para isso tem que ter o quê? Uma boa alimentação. Então, se você comer só determinado alimento e não comer os outros, né? A importância de você comer legumes, verduras, frutas. Então, isso é muito importante, que com isso você consegue ter um bom desenvolvimento. E é por isso que existe a pirâmide alimentar, que ela é uma tabela que representa graficamente os alimentos partindo de suas funções e características, que tem por objetivo orientar a escolha dos alimentos. Então, tem ali na tabela, na pirâmide alimentar, você vai encontrar, né, quais são os alimentos fundamentais para você se alimentar. Será que se você comer só biscoito e esquilho, você vai conseguir ter um bom desenvolvimento? Creio que não, né? Então, por isso que existe a pirâmide alimentar, para você ter ali uma base do que se alimentar, do que é necessário para você se desenvolver, e tem aqueles alimentos que não são tão necessários assim, que você pode até comer, mas com moderação, né? Lembrando que vocês, né, precisam o que também? Beber bastante água, né? Principalmente agora nesse período que nós estamos passando, está muito quente, né? Você precisa hidratar, se hidratar. Mesmo estando em casa, também a importância de você fazer alguma atividade física, isso é muito importante. Então você precisa beber bastante água, praticar um exercício físico, se alimentar bem. Então é para isso que existe a pirâmide alimentar, que na sua base, né, nós temos o grupo 1, que são os energéticos. Então você precisa, né, desses alimentos para que você possa ter energia, né, para o seu dia a dia, para você acordar de bem disposto, né, para fazer essa atividade. Mesmo estando em casa, você pode estar fazendo alguma atividade física. Nós temos o grupo 2 e 3, que são os reguladores, que são aqueles alimentos que têm frutas, verduras, legumes, né? Tem alguns que não gostam tanto desses alimentos, mas é importante também para a saúde de vocês. Vocês precisam estar se alimentando. E nós temos os grupos 4, 5 e 6, né? Que são os alimentos construtores, que esses grupos estão inclusos os derivados, né, do leite, as carnes, que está incluso aí carne, peixe e frango, e feijão, lentilha, né, esses são os alimentos construtores. E nós temos por último ali no topo da nossa pirâmide os alimentos energéticos extras, né, que é o grupo 7 e 8. E nesse grupo está incluso ali o chocolate, né, bolo, a margarina, o azeite, são os energéticos extras. Então é assim a formação da nossa pirâmide alimentar. E nós vamos, na nossa aula online, falar um pouco mais sobre isso, fazer atividade, né? Vai ser mandada atividade para vocês fazerem, praticarem um pouco mais, né? Montar lá um cardápiozinho com a alimentação, de como é que está sendo a alimentação de vocês, né? Durante esses dias. E a tia vai colocar um videozinho mostrando e explicando mais um pouco
sobre a pirâmide alimentar, sobre esses alimentos que são tão importantes para o desenvolvimento de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e a gente se encontra novamente na próxima revisão, tá? Beijo, vai aparecer o videozinho aí para vocês verem, preste atenção para vocês conseguirem absorver o conteúdo, tá bom? Beijo. Uma maneira bastante popular de demonstrar proporções é a pirâmide alimentar. Ela mostra a quantidade ideal de carboidratos, proteínas, gorduras, laticínios, frutas e vegetais. Carboidratos. Eles ficam na base da pirâmide e auxiliam no crescimento e no funcionamento dos músculos, além de energia. Exemplos: massa, pães, cereais e batatas. Frutas e vegetais ficam acima dos carboidratos, fornecem vitaminas e minerais que protegem o corpo contra problemas de saúde. Exemplos: maçã, banana, cenoura, beterraba. Proteínas. Elas ajudam no desenvolvimento e manutenção das células e dos músculos. Exemplos: carne magra, lentilha, feijão e produto à base de soja. Laticínios. Eles possuem grande quantidade de cálcio, que é um mineral que ajuda a compor e fortalecer os ossos e dentes, além de auxiliar o funcionamento dos nervos e músculos. Exemplos: leite, queijo e iogurte. Gorduras. Elas produzem energia e são aceitas em pequenas quantidades. Em excesso pode ser ruim e causar obesidade. Entre alimentos de gordura ruim estão carne gorda, sorvete, chocolate e manteiga. E entre os de gordura boa estão abacate, azeitona e óleos vegetais.